Olá, eu sou Alexandre Veronese, doutor em Sociologia, e estou aqui com vocês para a terceira aula do nosso curso de Sociologia do Direito. O tema dessa aula será Métodos em Sociologia do Direito. Para participar aqui no estúdio, eu estou com o João, com o Bruno e com o Pedro, os nossos alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca dessa aula, desse curso ou de outros cursos da família Saber Direito, vocês podem mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Também é sempre bom relembrar que, ao enviar o seu e-mail com perguntas, dúvidas, inquietações, ponderações, é sempre relevante indicar o curso ao qual a dúvida está sendo dirigida e também o professor que o lecionou. Na nossa última aula, na aula 2 desse curso de Sociologia do Direito, nós estudamos ou tivemos um panorama inicial acerca da teoria social clássica e a sua relevância para a compreensão do fenômeno jurídico. Ou seja, nós estudamos os três fundadores, né, da sociologia geral, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, e vimos e entendemos que esses três autores, esses três precursores, que eles não focalizavam diretamente, né, o fenômeno jurídico na sua agenda, nas suas agendas de preocupações. No entanto, esses três autores acabaram produzindo obras que nos servem ou nos têm utilidade para a compreensão do fenômeno jurídico. Por quê? Porque esses três autores, eles partilhavam uma mesma base, uma mesma pressuposição inicial, qual seja, de que era necessário compreender a sociedade, né, em transformação no século XIX, compreender aquelas sociedades que estavam em profunda ebulição, né, compreendê-las de uma perspectiva científica e também, né, compreendê-las de uma forma relacionada com a realidade fática. Nessa nossa aula, a terceira aula do curso de Sociologia do Direito, nós vamos trabalhar, ou nós vamos estudar métodos de sociologia. Ou seja, se a sociologia do direito é um ramo da sociologia geral e, portanto, ela possui um objeto específico, que é a compreensão do fenômeno social relacionado com o direito, a partir de um acervo científico estruturado na sociologia, para que tal conhecimento seja obtido de forma científica, esse conhecimento precisa ser lastreado, ele precisa ser baseado em dados. E o que são propriamente dados? Dados, né? E eu mencionava na obra do Durkheim, isso é bastante efetivo, é muito difícil, é muito complicado que a gente consiga nas ciências sociais acessar os dados de uma forma direta. A gente normalmente, os pesquisadores, eles precisam acessar esses dados, ou eles acabam tendo que acessar esses dados de uma forma reflexa, de uma forma indireta. Esses dados, e é por isso que nós costumamos dizer, esses dados eles são construídos. A construção, esse é inclusive o título de uma obra notável, do Peter Berger, a construção social da realidade, ou seja, os dados eles são construídos. A realidade, ela, obviamente, a realidade social, ela existe. Todavia, para que ela seja aprendida, para que ela seja compreendida, que ela seja entendida, ela precisa ser socialmente, ela precisa ser cientificamente trabalhada. A sociedade, ela não se expressa por si mesma. Para que ela seja compreendida cientificamente, ela precisa ser apreendida num processo controlado de construção.
esse processo controlado de construção, ele é realizado por meio de métodos. A ciência possui, as ciências sociais nessa chave possuem teorias, essas teorias servem para enunciar postulados preliminares que nos auxiliam ao tratamento analítico dessas informações que são objetivamente coletadas a partir de métodos. A gente poderia dividir os métodos em sociologia do direito, e na verdade em sociologia geral, em 3 grandes grupos ou 3 grandes ramos. Por um lado, nós temos um primeiro grupo que nós poderíamos denominar de métodos quantitativos. Também nós temos um segundo grupo que nós poderíamos denominar de métodos qualitativos. E um terceiro conjunto, que na verdade são meramente a variação prática na utilização desses outros desses anteriores 2 grupos, ou seja, variações de combinações entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. Tradicionalmente, a gente poderia dizer que existe uma radical dicotomia na utilização dos métodos quantitativos ou no que seria melhor ou mais apropriado para buscar explicações no âmbito da sociologia no sentido geral, entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. Alguns metodólogos quantitativos vão considerar ou vão acabar subjacentemente defendendo que os métodos quantitativos eles seriam mais precisos do que os métodos qualitativos. E, do outro lado, existem outros metodólogos mais afeitos aos métodos qualitativos que vão considerar que os métodos qualitativos seriam também melhores ou mais ricos, mais frutíferos para a explicação ou para a construção social da realidade. Essa dicotomia, ela na verdade é uma dicotomia falsa. Os métodos quantitativos não são melhores e nem piores do que os métodos qualitativos e vice-versa. Os métodos qualitativos, eles também não são melhores ou piores do que os métodos quantitativos. Em verdade, essas tradições ou essas focalizações metodológicas, elas são relevantes do ponto de vista da sua adequabilidade em relação ao que se procura compreender. Para entender isso, é necessário que a gente primeiro localize ou entenda o que são, à larga, métodos quantitativos, diferenciando-os dos métodos qualitativos. Se a gente for pensar nos métodos quantitativos, a maneira mais evidente de entender um dado quantitativo é identificá-lo a partir de expressões numéricas. Existem determinadas características do fenômeno social que podem ser reduzidas, que podem ser expressas na forma numérica. Se a gente pensar numa enquete, ou se a gente quisesse fazer um diagnóstico descritivo, por exemplo, dos juízes, quem são hoje os juízes em atuação, por exemplo, no ramo do judiciário? Melhor, quem são hoje os magistrados em atividade nos tribunais superiores? Uma informação imediata e evidentemente expressiva em termos numéricos é a idade. Ora, se eu quero saber, ou quero descrever esse conjunto de pessoas que judica nesses tribunais superiores, uma informação evidente, além do gênero, é a idade. E se eu quiser, eu posso pegar essa informação de idade e trabalhá-la de diversas formas, como uma média, eu posso dividir em conjuntos, eu posso comparar as idades com o tempo ainda até a data da compulsória, ou seja, existem várias variáveis
que podem ser derivadas a partir de uma expressividade numérica relacionada com a informação idade. Outras informações que, em princípio, são qualitativas, são facilmente redutíveis para uma expressividade numérica. Ora, se eu quero descrever, utilizando ainda esse exemplo, descrever um conjunto de pessoas que exerce a função da magistratura nos tribunais superiores, eu posso numericamente dividi-los de forma evidente por gênero. Quantas mulheres, comparando essa quantidade de mulheres com homens, e com isso ter expressividades descritivas que ocorrem do ponto de vista numérico. Então, como se vê, na verdade, os métodos quantitativos, num primeiro momento, eles estão relacionados com a possibilidade de se entender a sociedade e reduzi-la a uma descrição que seja passível de compreensão de um ponto de vista numérico. Voltando a um exemplo já enunciado numa das nossas aulas passadas, o projeto Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, ele trabalha isso, o próprio nome já diz, ele trabalha isso de uma forma bastante profícua. Ele analisa, ou ele busca analisar o judiciário como um todo a partir da expressividade numérica. O projeto Justiça em Números, por exemplo, vai inclusive comparar determinadas quantidades para que a gente tenha algumas conclusões interessantes. Quantos servidores por equipamentos de informática nós temos, qual a taxa de retenção dos processos no âmbito da apelação, ou seja, quantos processos julgados se tem num determinado ano por sentenças e outros por acórdão de apelação e por aí vai. Ou seja, a expressividade numérica, ela nos permite entender a realidade social, ou uma parcela de uma realidade social, de uma forma bastante profícua e bastante interessante. O grande problema é que nem toda a realidade social é passível de ser reduzida a números. E aí é fácil de se localizar que os métodos qualitativos, eles também têm uma serventia muito relevante para a compreensão da vida social. Ora, se o meu objetivo não é realizar uma macrodescrição de um sistema judiciário, mas também e principalmente descrever, se o objetivo, na verdade, é descrever uma experiência específica em relação a todos os dilemas detalhados, qualitativos, os dilemas por exemplo, de sentimentos, de adequabilidade, de crenças, eu não necessariamente posso utilizar um método quantitativo para traçar esse rico panorama. A solução, por exemplo, se eu quisesse explicar uma experiência bem-sucedida de acesso à justiça, um projeto de acesso à justiça que tenha conseguido motivar o jurisdicionado não para ser jurisdicionário, mas para ser uma parcela ativa, participante desse projeto, ou seja, que ele tenha deixado a sua função, passiva de cidadão para se tornar, na verdade, um ator, como num processo de conciliação, de mediação de conflitos, onde as partes, elas mesmas, buscam uma autocomposição. Se eu quero traçar essa análise de um estudo de caso, os métodos qualitativos, eles são bastante adequados, eles são úteis, eles são mais fidedignos em relação àquelas informações que eu busco coletar. Algumas informações, alguns elementos da realidade social, eles não são passíveis de redução à expressividade numérica. E dessa forma,
os métodos qualitativos, eles acabam sendo, evidentemente, né, mais adequados do que os métodos quantitativos para determinadas finalidades analíticas. Contudo, a gente poderia fazer essa distinção, essa diferenciação entre os métodos quantitativos e os métodos qualitativos, na verdade, com uma imagem bem simples, né? Uma imagem exemplar. Eu poderia dizer que os métodos quantitativos, eles são muito úteis, eles são muito bons para descrever uma floresta, mas eles não são necessariamente, né, mais apropriados para descrever as qualidades intrínsecas de uma árvore. Se eu quero entender aquela árvore especificamente nas suas qualidades, ou a gente pode dizer, né? Se eu quero entender o que torna aquela árvore realmente distinta, se é porque ela tem a peculiaridade de uma casca distinta, ela possui um fruto, ela é uma variação que, na verdade, né, ela se diferencia, digamos assim, da floresta num sentido mais amplo, os métodos qualitativos eles acabam sendo mais adequados. Se eu quero entender o sistema judiciário como um todo, né, se eu quero ter uma macrodescrição do sistema judiciário, fica bastante evidente que os métodos quantitativos eles são invariavelmente apropriados. Contudo, se eu busco a compreensão, né, a compreensão específica, peculiar de um determinado aspecto desse sistema judiciário, fica evidente, né, que os métodos qualitativos eles possuem uma serventia, né, eles possuem uma grande serventia. Em síntese, não existe necessariamente um método melhor ou um método pior dentre os métodos de trabalho da sociologia em geral e da sociologia do direito. O que existe, na verdade, é uma adequabilidade em relação às respostas que são perseguidas. Uma maneira evidente, utilizada pelos cientistas sociais para conjugar essa dinâmica de adequabilidade é pensar na pesquisa em relação a um desenho de pesquisa. Ora, quando se faz um projeto de pesquisa, se buscam determinadas respostas. Essas determinadas respostas, elas indicam a adequabilidade da utilização de tal e qual método na execução daquele projeto propriamente dito. O que são, então, né, a partir dessas duas, né, da descrição simples, ampla, né, dessas duas tradições, o que são os métodos ou as variações possíveis entre métodos quantitativos e métodos qualitativos? Eu posso exemplificar isso voltando para aquela descrição, seja de um projeto de acesso à justiça específico, seja de uma macrodescrição do sistema judiciário. Imagine que a partir de um grande diagnóstico, de uma macrodescrição do sistema judiciário, eu queira entender um tribunal específico. E mais do que um tribunal específico, eu queira entender especificamente por que naquele tribunal específico um dado quantitativo ele se apresenta muito distante, muito fora da curva em relação à média. Por que naquele tribunal isso ocorre? Ora, fica evidente que uma solução, né, de desenho ou de adequabilidade seria complementar aquele dado do fora da curva, né, com uma análise específica, um estudo de caso. Imagine, por exemplo, né, que todas as jurisdições, né, do trabalho na execução de sentença, que ela tivesse mais ou menos uma mesma média de tempo, né? E especificamente isso ocorresse de uma forma muito mais séria, muito mais rápido do que as outras. Seria bastante razoável que a resposta à pergunta por que naquela jurisdição específica do trabalho a execução ela ocorre muito mais rápido do que nas outras, seria razoável complementar ou para atingir, né, uma resposta adequada a essa pergunta, que aquela
aquele diagnóstico amplo fosse complementado com um estudo de caso específico e que aí fossem buscadas informações. Por exemplo, poderia ser, né, chegar a diversos tipos de resposta, seja, né, por melhor organização, digamos assim, daquela vara do trabalho, né, seja por uma dedicação além da média dos servidores e do magistrado que compõem aquela vara do trabalho, seja por uma relação mais fácil ou mais simples que se teria com os jurisdicionados em relação ao entorno, que tornasse a execução mais simples. Ou seja, existem várias possibilidades de resposta que seriam deriváveis da composição dessas duas metodologias, qual seja a da metodologia quantitativa num primeiro momento e da metodologia qualitativa num segundo momento. Um outro exemplo bom que nós poderíamos utilizar seria voltar para a discussão do acesso à justiça, ou seja, de um estudo de caso do acesso à justiça. Se eu quero entender um projeto específico, é bastante adequado, é bastante razoável, é bastante útil realizar um estudo de caso nesse projeto. Todavia, depois de terem sido realizadas entrevistas, depois de ter havido visita, depois de ter sido realizada uma descrição, digamos assim, densa de como aquele projeto se relaciona com os assistidos, é interessante pensar num segundo momento onde aquele projeto possa ser comparado com outros projetos. Essa comparação ela pode ocorrer de várias formas. Todavia, uma forma bem evidente é comparar aquele projeto quantitativamente com outros projetos. Ou seja, quantidade de assistidos por participante ou verba recebida ou verba gasta por assistido. Ou seja, existem diversos modos de comparar quantitativamente e, com isso, enriquecer o quadro de dados que podem ser extraídos, construídos, compreendidos daquela explicação rica à vida no método, a vida com a utilização do método qualitativo. Um outro elemento relevante para que a gente discuta a metodologia é pensar, na verdade, na descrição. Os métodos de pesquisa, eles são meios úteis para descrever, ou seja, a construção dos dados, ela é relacionada com a descrição da realidade factual. Como eu mencionei para vocês no início da aula, a realidade ela não é passível de... Ela não se explica por si mesma, como mencionava Pierre Bourdieu no ofício do sociólogo, no seu livro clássico, digamos assim, de metodologia. A sociedade não se explica por si mesma. Se ela não se explica por si mesma, se não há uma maneira, um modo de que ela possa se expressar e ser compreendida, é necessário ao sociólogo num sentido geral, ou ao sociólogo do direito, é necessário que essa realidade seja acessada por meio de dados, de informações construídas, coletadas. Os métodos são tão somente modos de coletar essas informações e prepará-las para que haja uma análise teórica desses dados. E aí nós chegamos num ponto de convergência dessa terceira aula com aquilo que a gente discutiu na aula anterior, ou seja, na aula 2. Existe uma relação de necessidade ou de conexão necessária entre a teoria e os dados. A teoria, ela serve para entender os dados, ou seja, ela nos auxilia a compreender aquela realidade que nós intentamos descrever. Na formulação da descrição ou das descrições em prol de enunciados ou da formação de postulados, essas informações elas vão ser submetidas ao que nós poderíamos chamar de
quadros analíticos. Esses quadros analíticos, eles nos auxiliam a compreender aquelas informações e a poder gerar respostas, postulados, ou seja, informações analisadas. Mas não só isso. Depois de feita essa descrição realizada a partir da análise dos dados com o auxílio da teoria, também é possível localizar a alteração da própria teoria. Ou seja, a teoria ela também se beneficia num processo de retroalimentação entre análise e dados. É sempre importante pensar que a produção da ciência, por mais que ela se expresse numa produção individual do cientista num determinado momento, ela é uma produção coletiva. Ou seja, a análise científica que é feita por um determinado sociólogo do direito hoje, por mais que ela possa ter a expressão de uma dissertação, de uma tese, de um livro, de um relatório de pesquisa, ela na verdade é fruto de um trabalho acumulado de dezenas ou de centenas de anos. Esses trabalhos, eles disseminam não só dados como numa série histórica, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa série histórica de inflação ou de desemprego que se organiza, né, em curvas, né? Ela não tão somente essa tradição se expressa nos dados, ela se expressa também num debate teórico. A coleta dos dados é um ponto absolutamente relevante para que os cientistas possam testar as teorias em prol de postulados, né, razoáveis ou postulados fundamentais. É dessa dinâmica da relação entre teoria e dados que surge propriamente uma resposta, né, ou respostas sociológicas em direção a problemas específicos. Também é sempre necessário indicar que o trabalho sociológico, ele absolutamente necessita de dados. Daí porque, contemporaneamente, se indica a necessidade premente de ampliação ou de fortalecimento da pesquisa empírica na área do direito. Ou seja, a compreensão de que a formulação de enunciados ou de postulados na área do direito, ela cada vez mais ela requer ou ela se nutre da existência de uma construção controlada de dados que vão ser analisados não só pelos sociólogos, mas também pelos juristas. A gente poderia pensar, por exemplo, até mesmo em aplicações muito pragmáticas, por exemplo, acerca do comportamento judiciário. Se eu quero entender, por exemplo, como determinado coletivo, e aí eu não penso num juiz individualmente considerado, mas num determinado coletivo de julgadores, como esses julgadores, eles apreciam um determinado tema ao longo, ou apreciaram esse determinado tema ao longo dos anos. Essa perspectiva pragmática, ela inclusive tem informado determinados trabalhos que buscam não propriamente predizer num sentido divinatório, mas pelo menos indicar com uma razoável intenção, qual vai ser o resultado provável de uma determinada situação. Ao nome, a gente poderia dizer, a tentativa realizada nesse tipo de dinâmica é a formulação de um determinado modelo. Se a gente for pensar, o que são propriamente modelos numa perspectiva científica? Um modelo, numa perspectiva científica, um modelo econômico, ou até mesmo um modelo de clima, os modelos são formulações
né, testadas teoricamente, são formulações teóricas testadas a partir dos dados, nas quais é possível se indicar em postulados, né, ou, na verdade, em axiomas, a probabilidade de ocorrência de um determinado fenômeno. Se a gente pensa em ciência, a ciência trabalha basicamente com duas grandes, né, informações. A primeira informação ela é relacionada com a perseguição da regularidade, ou seja, de explicar por que determinado fenômeno ocorre sempre ou ocorre no mais das vezes. A outra perspectiva, né, é explicar a eventual irregularidade, ou seja, por que em determinado caso específico, distinto da maioria deles, ocorreu ou há a possibilidade de que ocorra determinado fenômeno. É nessa chave, é para a construção desse tipo de postulados que são realizados os estudos empíricos. Os estudos empíricos, eles nutrem os pesquisadores com informações pelas quais torna-se possível o teste das teorias e, obviamente, né, a retificação dos postulados teóricos para que haja o avanço do diálogo científico. Também é bastante relevante indicar que, a partir dessas modelagens, né, não são buscadas propriamente respostas absolutas, completas e finais. Todos os resultados de uma análise empírica, por mais que eles sejam corretos num determinado momento, eles num futuro incerto poderão ser comprovados de outra forma. Eles podem ser comprovados ou eles podem, na verdade, pode ser demonstrado o seu equívoco. Né? Ou seja, a toda teoria, mesmo nas ciências duras, essa teoria ela pode ser retificada. É dessa forma uma maneira de pensar, né, no avanço da ciência, não tão somente como, né, uma escalada em prol do conhecimento, como se a gente pudesse projetar que num futuro muito distante, né, talvez não tão distante, que vai haver que a humanidade chegará a um momento do conhecimento científico absoluto, do desvendar de todos os mistérios do universo. Não é uma utopia nesse sentido. Na verdade, o conhecimento científico ele não ocorre tão somente por acúmulo. Não é como se eu pudesse juntar conhecimento científico numa determinada biblioteca e num determinado momento incerto no futuro, quando essa biblioteca estivesse completa, que nós teríamos, enquanto humanidade, teríamos o conhecimento total. Não, essa biblioteca ela vai ter muitas obras que elas vão se tornar, na verdade, obras obsoletas. Por quê? Porque elas terão sido retificadas. A ciência, nesse sentido, e as ciências sociais também, elas são derivadas de um diálogo contínuo, de um diálogo ininterrupto entre os cientistas a partir da crítica, a partir da busca, da perseguição, da comprovação do erro, do equívoco ou da busca de uma melhor interpretação ao mesmo acervo de dados e por aí vai. Nesse aspecto, o conhecimento sociológico, o conhecimento científico de uma forma geral, ele acaba se mostrando como um conhecimento público, porque ele vai ser debatido pelos vários cientistas sociais de uma forma ininterrupta, pública e contínua, de tal forma que essas teorias, cada vez mais, elas se tornem retificadas, melhores e mais úteis. Enfim, em síntese, os métodos eles não são meramente meios, eles são parte, quando a gente pensa, por exemplo, em ciência ou na formulação de um conceito de ciência e de sociologia, e mesmo da sociologia do direito como um campo da ciência,
né, das ciências sociais em geral e da sociologia geral, quando a gente tem esse objetivo, né, em frente, a gente localiza que existe a teoria e existem os métodos, e é dessa relação entre método e teoria que se produz propriamente ciência. No Brasil, né, assim como em grande parte dos países que se dedicam a esse tipo de estudos, a gente tem encontrado alguns desafios. Existem alguns desafios em prol da institucionalização, né, das ciências sociais ditas empíricas. Essas ciências sociais ditas empíricas, elas requerem alguns incentivos que tornam o seu estabelecimento, mesmo em países onde ela está bastante avançada, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, elas encontram determinados desafios à sua institucionalização. Esses desafios à sua institucionalização, eles são relacionados em dois grandes, né, a gente poderia dizer, em dois grandes desafios, ou dois desafios principais. O primeiro conjunto de desafios, ele é diretamente imbricado com problemas de natureza objetiva. O segundo conjunto de desafios, ele é diretamente relacionado com problemas de natureza subjetiva. Esses problemas de natureza objetiva, eles se expressam, obviamente, né, em institucionalidades. Né? Existe baixa institucionalidade, ou seja, existe baixa preparação das instituições para formar os estudantes, não só do ponto de vista da teoria social, estudantes de direito, né, mas também e principalmente, né, da capacidade ou da condição ou da possibilidade de coleta de dados que formula ou que auxilia a formulação dessa ciência social ou dessa sociologia do direito. Esses contextos, né, ou esses desafios objetivos, eles são perceptíveis, por exemplo, na formação de mestrado e de doutorado, onde os laboratórios de métodos na área do direito, eles, por mais que existam, eles acabam sendo percebidos equivocadamente, né, tão somente como sistemas de citação, etc., etc. Ou seja, não é dada, na verdade, ênfase à necessidade de que o pesquisador em direito, em nível de pós-graduação, que esse pesquisador ele precisa ser formado para compreender dados quantitativos e dados qualitativos também, além da tradicional compreensão da literatura. E aí nós chegamos no segundo conjunto de desafios que tem um caráter subjetivo. Esse caráter subjetivo é diretamente relacionado com a valorização que é dada da pesquisa empírica para além do campo da sociologia e da antropologia do direito. Se a gente pensa, por exemplo, novamente, na pós-graduação em direito, vê-se que uma tese ou uma dissertação de mestrado, ela vai ser aprovada normalmente da mesma forma, contenha ela dados analisados, objetivos e verificados ou não. Ou seja, sendo ela uma resenha de autores, seja ela um trabalho propriamente fundado em informações coletadas e analisadas empiricamente. E nesse aspecto, se, né, vale um postulado econômico, se não é, na verdade, valorizado, né, um trabalho que seria, digamos assim, maior ou excedente, se ele é valorizado da mesma forma que um trabalho, né, menor, há um desincentivo para que as pessoas se dediquem especificamente àquilo que dá mais trabalho e que vai ser gerado, na verdade, o mesmo resultado. O que nós temos nesses dois desafios, nesse conjunto de desafios, é uma dificuldade, é um problema em relação à difusão, à ampliação da metodologia da sociologia do direito. E por que esse problema ele ganha relevância de uma forma geral em relação ao direito como um campo de conhecimento num sentido mais amplo? Ora, porque a institucionalização dos estudos científicos na área do direito também exige, em alguma dimensão, que a gente caminhe
para isso, ou seja, para a perseguição de respostas mais adequadas, não mais verdadeiras, mas mais adequadas em relação à realidade. Eu vou retornando com com um elemento, uma pressuposição que eu enunciei num primeiro momento do nosso curso, na primeira aula. Dificilmente chegaríamos à conclusão, no mundo contemporâneo, de que o direito, quanto um fenômeno social, que o direito tem origem, na verdade, na divindade, ou que ele tem origem numa moralidade extrínseca às pessoas. O direito, ele é visualizado como um produto social, ou seja, como uma contingência derivada da organização social, a institucionalização de determinados pressupostos relacionados a alterações do sistema político, do sistema econômico, do sistema social, da vida cultural e etc, etc, etc. Ora, se nós temos essa pressuposição, parece absolutamente evidente que a necessidade de compreender o sistema produtivo em convergência com o direito, por exemplo, vai exigir a compreensão a partir de uma metodologia cientificamente valorizada. E, nesse aspecto, tão será melhor a análise, por exemplo, do direito econômico, quando fundado em dados econômicos derivados da realidade e tratados como uma metodologia própria da economia, em parelha, ao lado de uma análise jurídica, do que meramente a opinião acerca de determinados enunciados que existam. Ou seja, voltando também para outro elemento dado no início do curso, se a sociologia do direito e as demais ciências empíricas, elas buscam a compreensão do direito, que não é tão somente o direito dos livros, o direito das normas consolidadas em leis, mas principalmente do direito que é, na prática, utilizado, aplicado e difundido pela sociedade, e poderíamos dizer até reconstruído pela sociedade, parece evidente que é absolutamente necessário, para fortalecer a compreensão jurídica, que haja a concatenação entre uma análise empiricamente fundada e a análise jurídica tradicional. Isso não quer dizer que a teoria tradicional clássica do direito não tenha sentido ou uso, ao contrário. Na verdade, há uma possibilidade dessas duas perspectivas, como eu mencionei também na primeira aula, dessas duas perspectivas, interna e externa, que essas duas perspectivas dialoguem. E dessa forma que, por exemplo, numa tese ou numa dissertação de mestrado, não haja tão somente um capítulo sociológico, por exemplo, do dilema da responsabilidade da administração, mas sim, e principalmente, que uma teorização profunda do conceito de responsabilidade da administração, que essa teorização ela se nutra e seja produzida a partir de informações derivadas, tratadas e analisadas a partir de uma metodologia tal como exposta nessa aula. Ou seja, a perspectiva interna e a perspectiva externa do direito, por mais que sejam organizadas numa díade, e consequentemente numa dicotomia, ela não necessariamente, essa díade é antagônica, ou seja, a perspectiva interna, em princípio, não necessariamente exclui a possibilidade de uma perspectiva externa, ou seja, a perspectiva interna, ela pode demandar a complementariedade de uma perspectiva interna e vice-versa. Ou seja, a compreensão do fenômeno jurídico, ela pressupõe, ou ela, no ponto de vista ideal, ela poderia ser realizada a partir da conjugação desses dois pontos de vista numa compreensão mais holística, abrangente e completa. Também seria necessário imaginar que a dinâmica social faz com que essa própria compreensão ela seja alterada ao longo
do tempo. E, nesse sentido, o resgate de compreensões ou resgate de explicações e de dados formulados, tratados e analisados anteriormente também exigiria a utilização de métodos para que eles fossem retrabalhados, rediscutidos e mesmo organizados em séries históricas, em quadros. Ou seja, se eu quero entender, por exemplo, um determinado projeto de acesso à justiça, eu posso imaginar, por exemplo, um projeto de acesso à justiça em comunidades carentes que vise fortalecer a autocomposição de conflitos e, dessa forma, ampliar a harmonia existente ou inexistente nessa determinada comunidade. Ora, se eu quero entender esse projeto específico, me parece bastante razoável que, para além de entender os mecanismos formais de incentivo e funcionamento desses projetos de autocomposição, ou seja, do que existe no sistema jurídico do ponto de vista normativo que permite essa autocomposição, que eu também vá compreender os projetos anteriores que tenham sido analisados, tratados e compreendidos por outros pesquisadores. E aí se localiza que as informações, elas servem, ou que os métodos, eles servem não só para coletar os dados primários, mas também para entender fontes secundárias, qual seja outros métodos, outros trabalhos de pesquisa que também foram construídos a partir de metodologias. Caminhando já para o final dessa nossa terceira aula do curso de Sociologia do Direito, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para os nossos intrépidos alunos aqui na bancada, primeiramente para o João. Professor, o que é uma pesquisa empírica? A pesquisa empírica, ela é uma pesquisa derivada de dados. Como eu mencionei ao longo dessa aula, a pesquisa empírica, ela é, na verdade, a base fundante, ela é a base, né? Ela é o substrato de onde é possível construir, na verdade, teorias que sejam denominadas científicas. Tá? A pesquisa empírica, ela tem se institucionalizado nas ciências ditas empíricas em contraposição, na verdade, das formulações teóricas abstratas que não guardam necessariamente uma relação com a realidade. Eu posso enunciar ou exemplificar isso a partir da obra de um autor denominado John Rawls. Esse autor, denominado John Rawls, ele escreveu em 1971 um livro muito relevante para a teoria do liberalismo, se chama Uma Teoria da Justiça, é traduzido para o português. Nessa obra, que já tem 30 anos, mais de 30 anos, 40 anos, que fez 40 anos no ano passado, em 2011, nessa obra o Rawls ele cria um modelo de distribuição de justiça. Esse modelo de distribuição de justiça do Rawls, ele foi um grande avanço porque ele reintroduziu o debate da perspectiva moral em relação à discussão da justiça, até em que ponto a perspectiva moral ela é um elemento da distribuição. Todavia, esse modelo do Rawls, ele era um modelo meramente abstrato. Grande parte das críticas que foram dirigidas ao modelo proposto por Rawls, ele refutava tais críticas dizendo que o seu modelo era tão somente a construção de uma teoria normativa da justiça e que não necessariamente visava a comprovar nada empiricamente. Ou seja, o dado empírico, ele serve também para comprovação ou para o teste de uma determinada teoria e muitas vezes para sua refutação. No fim da história, acaba que o Rawls produz obras de refutação das suas críticas, sendo que grande parte dessas refutações, grande parte das críticas que ele refuta, tem origem, na verdade, em pesquisas empíricas, ou seja, na aplicação de modelos abstratos. A pesquisa empírica, ela serve para
auxiliar a comprovação e para colocar sob teste essas teorias e, com isso, ela, obviamente, avança não só o próprio debate teórico, mas também a própria ciência como um todo. Gostaria de fazer também uma pergunta para o Pedro. Professor, sociologia sempre requer estatística? Bem, como mencionei para vocês nessa aula, as estatísticas, a estatística ela é um campo, ela é um subcampo, ela é um campo do conhecimento da matemática. E ela é relacionada, a estatística ela é relacionada com o cruzamento de variáveis. Nem toda pesquisa empírica, ela trabalha com expressividades numéricas. Ela pode trabalhar com a expressão de qualidades, descrever qualidades. E daí nós denominamos tais pesquisas como pesquisas qualitativas. Ora, nem toda pesquisa empírica, e esse é o ponto relevante, nem toda pesquisa empírica requer, na verdade, dados numéricos e, consequentemente, nem toda pesquisa empírica vai demandar estatística. Muitas vezes nós poderíamos encontrar, inclusive, pesquisas quantitativas que sequer fazem uso de modelos estatísticos. Obrigado. Bem, caminhando já para o final dessa aula, eu gostaria de fazer um pequeno resumo para vocês. Nessa nossa terceira aula do curso de Sociologia do Direito, nós trabalhamos com métodos de pesquisa em sociologia. Nós vimos no debate dessa aula que existem 3 grandes conjuntos de métodos que nós poderíamos denominar como métodos quantitativos, que focalizam na expressão numérica de determinadas informações, métodos denominados qualitativos, que buscam apreender qualidades não necessariamente redutíveis à expressividade numérica, e a utilização conjugada de ambos ambos os tipos, quantitativos e qualitativos, quali-quanti ou quanti-quali. Também discutimos que é importante, ou mencionei que é importante que essa metodologia qualitativa ela seja utilizada no direito para além da sociologia do direito, ou seja, para fortalecer o debate existente não só na sociologia do direito, mas também na própria área do direito como um todo, em especial na produção científica que vem sendo construída ou desenvolvida no Brasil pelos nossos programas de pós-graduação em Direito. Eu gostaria também de mencionar para vocês que é possível encaminhar para um e-mail com dúvidas, ponderações, comentários em relação a essa aula e todas as aulas desse curso e de outros cursos. Basta mandar uma mensagem para saberdireito@stf.jus.br. É sempre importante indicar a necessidade de que você coloque para qual curso está sendo dirigida a mensagem, bem como para qual docente você para qual docente você encaminha a mensagem. E quem quiser rever essa aula e outras aulas do Saber Direito, basta acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu gostaria de convidá-los também para conhecer os outros produtos da família Saber Direito, que podem ser acessados nos endereços www.youtube.com/saberdireito-responde, tudo junto, e www.youtube.com/saberdireito-debate. Gostaria de convidá-los para a próxima aula desse curso de Sociologia do Direito, bem como agradecer os nossos alunos no estúdio, o João, o Bruno e o Pedro. Muito obrigado.